Fala galera que nos acompanha através das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Meu nome é Ricardo, nós temos uma oficina aqui em Curitiba, especializada em Peugeot e Citroën. Atendemos multimarcas, mas a especialidade é Peugeot e Citroën. E hoje a gente está gravando esse vídeo para bater um papo a respeito de manutenção preventiva. Vem chegando aí a época do final do ano aqui e tal, e as pessoas pegam o carro para viajar, aumentam os passeios, né? Época de verão aqui no Brasil. E aí vem aquela pergunta, o carro como é que tá? O carro tá em dia? Tá devendo alguma manutenção? Tem alguma suspeita? Tem alguma coisa que talvez ainda não tenha sido olhado e tal? E hoje a dica é realmente para essa questão da manutenção preventiva, manutenção periódica, seja ela a troca de óleo do motor, verificação de pastilha de freio, itens de suspensão ou até mesmo alguma característica, algum ruído ou coisa que esteja sendo observado no uso do dia a dia do carro. Então aqui a gente está com esse C4 Cactus, que é um exemplo bem bacana. Cliente que está chegando para a gente aqui e trouxe com algumas questões a respeito de manutenção. É um carro que vinha fazendo uma manutenção periódica constante, pelo manual dele dá para observar, em uma concessionária. Porém, algumas coisas deixaram de ser feitas, não sei se pelo cliente ou enfim. E aí a gente vai pontuar aqui esses itens, esses detalhes, para que você também que está assistindo esse vídeo possa dar uma olhadinha no teu carro, ou possa pedir para um mecânico especializado ou alguém de confiança que possa dar uma olhada para você nesses itens, antes de pôr o carro na estrada ou até mesmo antes de usar o carro no dia a dia, porque são algumas dicas importantes. Eu peguei esse modelo em específico aqui porque ele tem algumas características que chamam bastante atenção, é um motor turbo, é um motor flex, não é um carro tão pesado, é um carro leve, mas é um modelo, não é esportivo, mas é um modelo ali, vamos dizer assim, que é um carro potente, né? Então, tem alguns cuidados que são necessários, que seria importante observar. Por exemplo, troca de óleo de motor deve ser feita? Como deve ser feita? Qual o período que deve ser feito? Isso daí para qualquer modelo de carro a combustão, de motor a combustão. Existe um período de troca estipulado pela montadora, pelo fabricante do motor, é claro, que vem acompanhando essa questão da troca. A qualidade do óleo, ela também é homologada e designada pela montadora, pelo fabricante do motor. Esse modelo aqui, por CTHP, ele tem um motor desenvolvido pela BMW, um motor que é usado aí, que equipa alguns Mini Cooper, algumas BMW, Peugeot e Citroën também. Então, o óleo do motor tem que ser um óleo de uma qualidade específica, filtros, algumas peças. O ideal é que não se abra a mão, por exemplo, de marcas bastante conceituadas. Eu diria até que alguns modelos precisem aí de atenção nas marcas originais. Então, aqui para esse modelo, hoje a gente vai pontuar algumas coisas. A troca do óleo do motor, dependendo muito do uso do carro, se é de um uso mais comum, mais tradicional, ou de um uso mais severo. Para esse modelo aqui, é determinada a troca a cada 10 mil quilômetros, ou para um uso severo, a cada 5 mil quilômetros. Ou seja, se você usa ele o dia todo para frota, seja motorista de aplicativo, ou seja algum outro tipo de pessoa que precisa estar se deslocando o dia todo com um carro que roda bastante, a cada 5 mil quilômetros. Ou se é um carro que fica bastante tempo parado, roda pouco, é o carro de uso apenas no final da semana, ou é aquele carro que usa em trecho curtinho, ou vai só até o trabalho, volta, fica pertinho de casa, usa só para ir na academia e tal. Isso aí já caracteriza também o uso severo. Então daí tem que cair um pouco aí o tempo, o período para troca de óleo do motor. Líquido de arrefecimento, conforme determina a montadora desse modelo aqui, a cada 3 anos. Então, se nunca foi substituído o líquido de arrefecimento, é importante substituir também para manter aí as características originais do motor. Um líquido de arrefecimento, um aditivo, falando mais simples, de boa qualidade, as marcas mais conceituadas do mercado aí, porque tem muita coisa aí que parece aditivo, mas não é. Parece líquido de arrefecimento, mas não é. Fluido de freio é o objeto de atenção nesse carro aqui. A montadora determina a troca a cada 2 anos, e esse carro aqui ele é um modelo 18-19, ele começou a rodar com o cliente a partir do final de 2018. Nós estamos em 2025 e, assim, pelo que a gente tem do histórico do carro, pelas documentações que o próprio cliente muito cuidadoso nos trouxe, falando a respeito das manutenções, não foi substituído o fluido de freio. E a gente vai ver isso aqui daqui a pouco também, para mostrar bem certinho como é que ele está. Itens como desgaste de amortecedores, como identificar, espessura média de pastilhas, espessura e estado dos discos, tudo isso é importante observar antes de colocar o carro na estrada, antes de se fazer uma viagem longa, ou até mesmo, como eu falei anteriormente, antes de colocar ele para uso no dia a dia. São coisas importantes que a gente não pode deixar passar. Então bora lá dar uma olhada como é que está, principalmente a questão do fluido de freio desse carro aqui. Então aqui, como eu vinha falando, ó, as questões de manutenção periódica, elas estão bem descritas aqui no manual. Aqui, ó, esse daqui são para os modelos Flex, 1.2, 1.5, 1.6, 2.0. Esse daqui para o nosso motor ali 1.6 THP, que é o motor
que está colocado no cactus. Aí ele te diz aqui, ó, a indicação, né, de verificações. Para todas as manutenções está prescrito essas manutenções aqui, ó. Níveis e desgastes, no caso, né? Aqui é para serem feitas as avaliações. Na próxima página estão descritos aqui estado de pneus, estanqueidade, ou seja, observação de vazamentos, cárter, óleo de câmbio, estado geral do carro aqui. E aqui a gente tem itens a serem substituídos, ó. Então no quadro anterior a gente tinha verificações. Nesse quadro agora nós temos substituições. Aí ele fala aqui, ó, óleo do motor, a cada 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Se você for olhar no teu manual ali, tem uma parte lá onde fala da garantia, que ele trata da questão de uso severo que eu vinha falando anteriormente. O filtro do óleo do motor acompanha a troca do óleo, o anel do bujão do cárter, que também acompanha a troca de óleo. E aqui, ó, fluido de freio. O fluido de freio a cada 2 anos. Olha que interessante, dispositivos pirotécnicos, ou seja, os sistemas de airbag, bolsa e etc. A cada 15 anos, isso aqui também é prescrito na legislação brasileira, então a cada 15 anos. Correia dos acessórios a cada 80 mil quilômetros, mas anteriormente aqui está prescrito também uma verificação dessa correia, e se ela tiver desgaste acentuado antes desses 80 mil quilômetros é necessária substituição. E o líquido de arrefecimento a cada 80 mil quilômetros ou 3 anos. Em se tratando do fluido de freio, a gente viu ali que não foi substituído anteriormente e o carro já tem alguns anos de uso. Então, levando em consideração apenas a aparência física dele, diria que a gente tem um problema aqui de fluido, porque ele está muito escuro mesmo, mas não só por aqui a gente vai fazer essa avaliação nesse momento. A gente tem aqui um fluido novo, esse aqui é o original, eu vou mostrar a marca dele, eu não estou ganhando nada para isso, mas é um fluido que eu uso aqui por ser o homologado. Aqui, ó, a aparência dele bem limpinha, ó. Um fluido bem limpo, quase transparente, né? E é assim que ele deve ficar, na verdade. Aqui a gente tem um equipamento que faz a medição da quantidade de água que tem no fluido. Ele faz uma leitura simples só para saber quanto de água tem no fluido de freio. O fluido de freio ele é um líquido higroscópico, né? Ele é um fluido lubrificante, entre outras propriedades, mas ele assume característica da água, né? A umidade do ar é absorvida pelo fluido de freio. Então, de acordo com o tempo que vai passando, você pode ter fluido de freio já misturado com água, ou pode ter apenas água no seu sistema de freio, o que pode ocasionar diversos problemas, danos e alguns imprevistos aí que não são muito agradáveis. Então, vou fazer uma leitura aqui agora do fluido, desse fluido novo. Vou ver aqui como é que eu vou fazer para pegar a gente coloca a ponta dentro do fluido. Ele tem um botão aqui de start e acender uma luz verde. Quer dizer que esse fluido aqui ele está em condições de uso. Ele tem um LED verde, um amarelo e um vermelho. Agora a gente vai fazer a avaliação aqui do fluido do cactus. Tem que mergulhar a ponta lá. Aperta o LED e acendeu o amarelo. Que quer dizer, nesse nosso caso aqui, atenção, porque o fluido já está perdendo as suas características de bom funcionamento. Se ele tivesse vermelho, queria dizer que já é estado crítico, então teria que ser substituído imediatamente. Esse aqui, no caso, nós estamos substituindo preventivamente, ou seja, pela aparência do fluido, pelo tempo de uso que ele está aí, então a gente não vai esperar o fluido ficar degradado, ou seja, esperar acender a luz vermelha para fazer a substituição. Nós estamos fazendo aqui uma manutenção periódica preventiva. Ó, aqui a gente tem o mesmo fluido que eu testei anteriormente, que é um fluido novo, porém esse fluido aqui ele já foi aberto, eu utilizei metade da garrafinha, esse daqui eu vou ter que fazer um descarte, não posso mais usar porque a garrafinha ficou muito tempo aberta, mas eu uso ele para a gente poder fazer alguns testes, inclusive eu guardei para fazer essa demonstração aqui em específico. Aqui dá para ver melhor, ó. Tentar puxar um pouquinho. Ó, aqui dá pra ver melhor como é que tá o estado do fluido. Agora vamos tirar um pouquinho aqui do cactus para ter aquela ideia da aparência do fluido. Ele não tá dos piores, vamos dizer assim, mas ele está muito escuro, muito carregado de partícula, então esse daqui a gente vai substituir. E ainda aqui no cactus a gente está fazendo a substituição dos amortecedores dianteiros,
Esse é um carro com 130 mil quilômetros. Eu vou confirmar ali, mas eu acredito que seja isso. O amortecedor dianteiro direito vazou e o esquerdo já estava também com a sua eficiência bem baixa. A gente está colocando os originais. E aqui na parte traseira a gente está colocando pastilhas de freio novas. Aqui na oficina eu não abro mão de usar cerâmica, porque a gente diminui aí vários problemas, como por exemplo ruídos, desgaste acentuado de disco de freio, sujeira na roda, que é uma questão um pouco mais estética, mas também algumas pessoas se incomodam. Então, com relação à pastilha de freio, eu prefiro usar cerâmica. E também aqui no Cactus, na sequência, a gente vai fazer a substituição do líquido do arrefecimento, que também já está num estado de sujidade bem grande. Vamos fazer uma limpeza aqui desse reservatório, depois vamos lavar ele bem certinho, colocar fluido novo, para poder manter a integridade desse sistema também. E é isso então, um pouquinho aqui sobre manutenção periódica, um pouquinho sobre as importâncias de se fazer um trabalho de uma forma técnica, correta, para que você tenha aí uma preservação do teu patrimônio, né? Que na verdade é o teu carro, eu diria até mais, uma preservação da vida, né? Que aí a gente pode ver que, de repente, um carro com problema de freio, suspensão, ou outra coisa mais importante também na condução dele, pode agravar em alguns problemas aí, danos físicos, né? Então é isso, obrigado aí por quem está acompanhando o nosso trabalho, para quem acompanha os nossos posts. Eu prometo que eu vou tentar manter aí esses vídeos em dia, trazendo cada vez mais novidades para vocês aí, na medida do possível, né? Porque a gente tem bastante trabalho aqui, graças a Deus. Mas vamos tentar colocar mais dicas aí, mais novidades para vocês, beleza? Valeu, muito obrigado.